A gente vai trazer, inclusive, aí eu pedi para o pessoal da produção para trazer um vídeo em que a gente explica quem são os dois. Vamos dar um breakzinho aqui de 2 minutinhos para você que está assistindo a gente na TV e a gente continua no YouTube. E eu já quero saber, Andresa Matais, sobre essa questão da segurança pública em relação ao Renan Santos, porque esse é um ponto que ele defende muito fortemente. Eu falei aqui mais cedo, antes de você entrar, inclusive, o fato dele ter sido anunciado oficialmente de forma virtual foi, segundo o Missão, uma questão de segurança, porque, segundo o Renan Santos, ele é ameaçado por facções criminosas por conta, né, desse discurso, da forma como ele quer combater. E aí eu queria entender um pouco quais são essas propostas e por que ele bate tanto, por que ele defende tanto essa questão da segurança pública, que vai ser, obviamente, como sempre é, um dos pontos centrais na eleição desse ano. O Renan vem nessa onda aí de uma nova direita, digamos assim, que tem se estabelecido pelo mundo. E aí eles têm esse discurso da segurança pública antifacção muito forte, né? Então, o mote da campanha dele é prendeu, matou. Eu acho que é isso que ele diz, e isso é algo que ele tem prometido fazer se for eleito presidente da República. Claro, o Brasil não tem pena de morte, teria que mudar regras para ver se ele conseguiria implementar uma proposta desse tipo. Eu acho bastante difícil, porque para implementar isso ele precisa do Congresso e também, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente trata no Brasil as eleições muito apartadas, né? Você vota num candidato a presidente, num candidato a deputado e senador, que não tem nada a ver com esse candidato a presidente. Só que eles precisam caminhar juntos, né? Então é importante, se você gosta do Lula, que você vote em candidatos a deputado federal e senador que vão apoiar o Lula no Congresso. Senão não adianta nada, o Lula não vai conseguir governar. Se você gosta do Flávio Bolsonaro, vote em candidatos apoiados pelo Flávio Bolsonaro. Se você gosta do Renan, candidatos apoiados pelo Renan, porque eles precisam do Congresso. A gente vive numa democracia. Quem faz as leis é o Congresso, né? O presidente da República manda as propostas, o Congresso também tem essa iniciativa, manda as propostas, aprova, tem poder de veto, mas é importante que haja ali. O Lula teve muita dificuldade nesse mandato de conseguir fazer coisas no Congresso, porque ele não fez base parlamentar. Então, mesmo que você não eleja a maioria no Congresso, você precisa ter ali, sentar para conversar com o Congresso, porque senão você não consegue aprovar as propostas que você vendeu ali nas eleições. Então, o Renan vai ter que fazer isso. Ele tem esse discurso bastante forte com relação às facções criminosas, que é um problema mesmo no país, que esse governo não conseguiu resolver. O governo do Jair Bolsonaro, com o Sérgio Moro, começou a fazer um enfrentamento dessa questão. O Sérgio Moro também sofreu muito, também andava com segurança, porque uma das coisas que ele fez foi isolar os líderes das facções criminosas em presídios de segurança super máxima. Então, vamos lembrar, Rafa, não sei se você vai lembrar disso, a transferência dos presos, né, que comandam facções criminosas. O Marcola, se eu não me engano, está aqui em Brasília, né? Veio para cá por uma determinação ali da época do Sérgio Moro, e também você pegar o patrimônio desses caras, né? Porque quando você mexe no bolso, você está ali ferindo de morte as facções criminosas. Quando o governo Lula entrou, ele está no 3º ministro da Justiça. Pensa aí, você que está assistindo a gente, quem é o atual ministro da Justiça? Escreve aí no chat, porque eu duvido que você saiba. Eu descobri ontem que eu precisei fazer uma matéria e citá-lo. Então a gente teve o Flávio Dino, que foi um ministro mais pop, digamos assim, que saiu para ir para o Supremo Tribunal Federal, porque estava ficando pop demais e parece que tira da frente, porque vai fazer frente para o Lula. Então bota ele lá no Supremo. Depois você tinha o Lewandowski, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo, que caiu do ministério depois que a gente revelou aqui na minha coluna que tinha negócios com o Master. O Ricardo Lewandowski recebia R$300 mil por mês, enquanto ministro da Justiça, para tentar fazer lobby para o Daniel Vocaro. Ah, mas o dinheiro ia para o filho dele. Pausa dramática nesse momento, né? Então, o Ricardo Lewandowski ficou lá, também não fez nada. Depois, agora entrou já escreveram aí, gente, produção, o Wellington alguma coisa. O Wellington César também. O Wellington César, o Wellington qualquer coisa, ministro da Justiça do Lula. Aliás, o Lula tem tanto ministro que eu queria muito que o opositor a ele, qualquer um desses, que forem ao debate, se o Lula for perguntar, né, para ele citar o nome dos 58 ministros que ele tem, que eu acho que ele nem conhece. Mas 3 ministros da Justiça
não dá para fazer nada. Porque imagina, toda vez que entra um chefe novo, ele vai começar do zero. Ele precisa conhecer os problemas, ele precisa montar a equipe, ele precisa conhecer as pessoas. Quando ele faz tudo isso e ele senta finalmente para trabalhar, muda, ele cai. Então, não dá para você ter em 4 anos 3 ministros. Isso é um grande problema. O Bolsonaro estava avançando nessa questão do enfrentamento ao crime. Teve um embate com o Sérgio Moro, que não aceitou a interferência do Palácio do Planalto na Polícia Federal, que na época o Jair Bolsonaro disse, quem manda na polícia sou eu. O Moro disse, então, muito bem, obrigado, estou indo embora, porque eu sou ministro da Justiça, a polícia é independente. E caiu fora e também não conseguiu aprovar as 10 medidas contra a corrupção, que era uma bandeira do Sérgio Moro. Ele disse que saiu como juiz da Lava Jato, optou por largar a toga de juiz e vir para o Ministério da Justiça, porque ele queria aprovar as 10 medidas contra a corrupção, porque ele disse que como juiz ele não conseguia mais combater o crime se ele não fizesse mudanças legislativas. Não conseguiu fazer mudança legislativa nenhuma, é porque aqui no Congresso é outra conversa. Então, esse assunto da segurança pública está solto. Não tem um pai para esse assunto. E o Flávio tenta pegar esse tema para ele, porque é um tema que a direita tem mais propriedade para falar, mas não consegue, porque o Flávio é assim com os milicianos. Já deu ali, condecorou, né? Já empregou no gabinete. Então, assim, muito difícil alguém dizer que vai combater facção criminosa se tem miliciano como no seu entorno ali, né? O Lula não apresentou nada. Então, o Renan chegou, viu a bola ali, chutou pro gol, né? Opa, esse é um tema que o brasileiro coloca como um dos principais temas do país. Então, quem mora em cidade grande, quem mora em capital, sabe o quanto é difícil e o quanto o custo do Brasil cresce com relação a essa questão da segurança. Você tem um carro, você tem que botar vidro blindado, vidro anti... É que aqui em Brasília os nossos bandidos são outros, né? A gente ainda não tem... Anti-vandalismo, que eles falam lá em São Paulo, que se a pessoa der uma porrada ali no vidro, o vidro não quebra. Você tem que ter segurança particular, se você puder. Você tem que ter, enfim, um monte de questões que, infelizmente, nessas grandes cidades está impraticável. Você fala tanto em soberania, o Lula fala tanto em soberania nacional, e ele tem razão, né, por conta de como o Flávio tem tratado as questões do Brasil com os Estados Unidos, né? A gente tem as nossas questões, tratamos nós, mas o Lula não pode falar em soberania num país que você não consegue ir no Rio de Janeiro praticamente andar, né? Em São Paulo, áreas e áreas e áreas dominadas por milícias, por facções criminosas. A gente tem uma cidade no Ceará que chegamos a um ponto, Rafa, de a facção criminosa expulsar todo mundo da cidade. Virou uma cidade fantasma. Imagina, porque é uma rota ali de fuga deles. Então, simplesmente, eles chegaram, saiu todo mundo da cidade, o prefeito, todo mundo. Então, assim, que soberania é essa que nós temos? E onde é que estava o governo federal que não botou lá o ministro da Justiça para despachar um mês ali? Peraí, aqui quem manda somos nós. Ah, porque quem cuida dessa parte da segurança é o governo estadual. Não, senhor. Quando chega-se a um ponto como esse, tem que unir todo mundo, né? E tomar uma providência, porque senão, daqui a pouco, quem está sentado na cadeira do presidente da República é um líder aí de um PCC, de um Comando Vermelho, e essa turma aí, né? Essa preocupação, ela tem que passar realmente por todos os candidatos, não só o Renan, que tem esse discurso mais forte. De fato, é esse mesmo, prendeu, matou, é um mote dele. Como eu disse para você, aí é o Haroldo Medina, que é o candidato a vice na chapa do Renan. Eu vou pedir para a produção colocar, então, esse vídeo para explicar um pouco para as pessoas. A gente fez um vídeo contando um pouco da história do Renan Santos e também do Haroldo, e a gente vai passar para você agora. Em meio à disputa pela presidência da República,